Maravilha, mais uma semana começando, bem animado, bem focado. Vocês que vieram aí de um simulado, espero que essas aulas sejam extremamente proveitosas. Espero que vocês já tenham feito a inscrição para o Enem. O Enem aí que está envolvido com uma série de polêmicas, com uma série de situações, se muda ou não muda cronograma, favorecido aí pela questão relacionada à desigualdade social e a outros fatores que acabam acontecendo dentro do território brasileiro, principalmente relacionado às diversidades que nós temos aqui dentro, ok? Hoje nós iremos trabalhar em relação ao capítulo 7, abordando a divisão política e regional do território brasileiro. Aí eu tenho certeza que a Maria Clara deve estar pensando, não, isso é fácil, falar sobre regiões e regionalizações. Bom, nós já fizemos uma introdução sobre esse assunto. Na semana que vem teremos aí uma casadinha, uma aula interdisciplinar que vai abordar ainda mais toda essa situação e relacionando toda a pandemia da Covid-19. Hoje nós iremos trabalhar em específico as regiões tanto do IBGE quanto também todo o processo de regionalização, quais suas funções e quais suas organizações. Muitos que já foram meus alunos lá no 7º ano devem se lembrar de toda essa categorização de regionalização do território e as características que fornecem todo esse processo. Nós temos, oficialmente no Brasil, 5 regiões, sendo elas região norte, região nordeste, região sudeste, região sul e região centro-oeste, justamente a nossa região, ok? E cada uma apresenta sua singularidade, seu processo de desenvolvimento e outros fatores que reúnem características de cada uma. Lembrando que nem sempre foi assim. E justamente nessas 2 aulas da semana, nós iremos entender um pouquinho mais do processo histórico que favoreceu a formação de regiões dentro do Brasil e quais os objetivos para se formar essas determinadas regiões, ok? Bom, para a gente dar início, nós precisamos recapitular um pouquinho do sistema político e administrativo do território brasileiro. Nós tivemos aí desde toda a configuração do nosso território, a partir do Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha. Logo em seguida, o Tratado de Madrid, que reconfigurou as terras, todo o território brasileiro. E, por fim, no início do século XX, o Tratado de Petrópolis. Essa eu tenho certeza que o Baggio está na ponta da língua. Tratado esse, Baggio, que deu origem ao território, a anexação do Acre ao nosso país. Então, por aí a gente já percebe toda uma configuração, inclusive, Ian, que levou toda uma ação de corrupção dentro do país. Para quem não sabe, o Brasil, em comum acordo com a Bolívia, para ter acesso ao território do Acre, fez algumas promessas, entre elas a construção da ferrovia Madeira-Mamoré e outros processos de cunho administrativos. Mas, enfim, até o Brasil República de 1889, nós já tivemos aí na configuração regional do nosso país capitanias hereditárias, até 1548, um governo geral com a chegada da família real, grande base dos portugueses, um poder centralizado dentro do nosso território, a monarquia, que configurou até 889 e, em 1889, enfim, no dia 15 de novembro, a grande proclamação da República. E aí nós tivemos toda essa configuração no cenário territorial até a chegada nos dias de hoje, que nós percebemos esse sistema administrativo. E aqui a configuração regional do nosso território e as suas características básicas. O Brasil é composto de um Distrito Federal. Nós sabemos que o Distrito Federal é a localização da capital do nosso país. Capital do Brasil, Brasília. O Distrito Federal não é considerado como um estado, mas sim como uma unidade de federação, assim como os demais estados do território brasileiro.
O Brasil é composto por 26 estados. Não esqueçam disso. 26 estados fazem parte de toda essa configuração territorial do Brasil, bem como 26 capitais e os mais de 5.575 municípios. Isso aí, nós temos toda essa abrangência local dentro do território brasileiro. Isso sem falar em toda a configuração de distritos. Inclusive, o município de Cuiabá tem aí os distritos da Guia, distrito do Sucuri, do Aguaçu e outras localidades que nós podemos observar. Então, toda essa base de regionalização e configuração aí dentro do nosso território. E aí a gente precisa interagir nesse exato momento. E aí, Ludmila, qual é a capital do estado de Sergipe? E aí, Maria Eduarda, em qual região se localiza Piauí? Maria Clara, Mato Grosso foi dividido quantas vezes? Maria Júlia, ou até minha filha Ariadne. E aí, quantos estados pertencem à região sul? São questões básicas, né? Eu tenho certeza que o Baixo deve estar lembrando. Putz, aprendi isso lá no Fundamental. É uma geografia básica e o que eu configuro basicamente de um propósito de interpretação e sabedoria em relação ao nosso país. Nós temos aí 5 regiões e cada qual com a sua característica. Região Norte, a região de maior extensão territorial, sendo composta por 7 estados. Região Nordeste, a região com maior quantidade de estados, sendo eles 9, sendo dividido em 4 domínios naturais. Estão lembrados quais são esses 4 domínios naturais? Felipe está na ponta da língua. Sertão, Agreste, Zona da Mata e Meio Norte, ou seja, 4 delimitações em relação às suas características naturais. Centro-Oeste, a nossa região, composta por 3 estados, 3 unidades de federação. E aí temos Sudeste como a região mais populosa do território brasileiro e a Sul, composta por 3 estados. Tenho certeza que neste exato momento, vocês devem se perguntar, mas espera aí, professor, qual a diferença, como o senhor comentou, de município e distrito, ou até mesmo cidade e município? Juliana tem na ponta da língua essa resposta. Ju, o que acontece? Nós temos uma relação municipal com todo o perímetro dentro do estado, ou seja, tanto a zona rural quanto a zona urbana simbolizam o município. Já a cidade é o ponto onde se concentram a maior quantidade de habitantes, a maior demanda populacional e toda essa relação que nós temos. Ou seja, toda uma reflexão base envolvendo principalmente aí suas delimitações, ok? Então temos todo esse envolvimento para caracterizar o município ou cidades. De uma forma muito clara, quando vocês chegarem a um determinado município, para entender onde se localiza a cidade ou um distrito, é só identificar as localizações do poder administrativo, prefeitura, Câmara de Vereadores e até mesmo cenários de Secretaria de Saúde, Educação e outros fatores, ok? Maravilha, vamos dar andamento para falar sobre o processo de regionalização. E não tem como falar de regionalização sem recapitular uma das principais regionalizações do mundo. Mas antes de falar sobre isso, a gente precisa, recapitular esse conteúdo aqui, que eu trabalhei com vocês lá no primeiro ano. Território, região, lugar e paisagem, as tão conhecidas categorias de análise do chamado espaço geográfico. Lá em cima, território, toda a configuração que nós temos em relação ao poder do Estado, ou seja, aos poderes administrativos, legislativo, executivo e judiciário. Lugar, ponto de afinidade, aquele ambiente onde você carrega toda uma afinidade, uma lembrança. A Ludmilla tem a quadra,
onde ela corta naquele jogo de vôlei. O Baggio tem o campo, onde ele marca aquele gol. A Maria Clara tem a escada, onde ela deu o primeiro aperto de mão em um coleguinha de sala. Ou seja, cada um de nós temos um lugar em especial dentro do espaço geográfico. A paisagem é todo aquele ambiente, toda aquela base natural que a Ariadne consegue observar o espaço natural ou também o espaço humanizado, ou até mesmo, Ana Júlia, todo aquele ambiente onde você consegue desfrutar de uma característica natural. Mas o importante nessa aula é falar sobre ele aqui, ó, região. A região nada mais é que todo o processo de organização dentro de uma formação mundial. Estou aqui na África, mas além do continente africano, perdão, nós temos aí o continente americano, a Europa, temos a Ásia, a Oceania e a Antártida. Ou seja, esta é a principal regionalização mundial. A regionalização onde os países e o território mundial é organizado em continentes. Mas aí o Rafa pode estar perguntando, mas será que toda regionalização é igual? Não. Existem critérios, existem tipos de regionalizações que podem envolver tanto características naturais sobre o ambiente, clima, biomas, hidrografia, solo, relevo, quanto também fatores humanos. Estados brasileiros onde a pandemia da Covid-19 está com índices mais elevados. Na última semana, nós tivemos o Ceará ultrapassando o estado do Rio de Janeiro. Então, por aí vocês já percebem o quê? Uma outra configuração, uma outra sequência em meios de produtividade. Objetivos e importância. Por que regionalizar? Para que a regionalização serve para o Poder Executivo? Principalmente para fomentar o quê? Fomentar ações e bases que regulamentam todo o processo político e administrativo dentro de um território. E aí nós temos essa organização principal para fomentar todo um processo de hierarquia. Jair Bolsonaro necessita de informações, sendo elas transmitidas pelo poder político ou pelo poder privado, para facilitar todo o seu processo administrativo. E assim, possibilitar melhoria nas condições de vida da população. E aí nós temos também outros tipos de regionalizações que marcam toda a história do território brasileiro, ou seja, toda essa frequência e toda essa base de informações. Essa aqui, à minha esquerda, é a regionalização promovida por Milton Santos e Maria Laura Silveira, com determinado critério: desenvolvimento técnico, científico e informacional. Ou seja, o desenvolvimento e as desigualdades existentes no país após a terceira revolução industrial. Revolução essa que marca a segunda metade do século XX, onde Milton Santos e Maria Laura Silveira distribui essa organização brasileira em 4 grandes regiões: Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e a região concentrada. Rafa, região concentrada reunindo 2 regiões do IBGE, região Sul e região Sudeste. Mas espera aí, professor, como assim, Pedro, região concentrada? A região que concentra a maior quantidade de desenvolvimento tecnológico, a região que concentra maior evolução no cenário educacional, saúde e que apresentam os maiores índices demográficos também e até mesmo investimentos por parte do poder público. Esse estudo ele foi divulgado no final do século XX e início do século XXI, em uma abordagem sobre o dilema da desigualdade existente dentro do nosso país. Já esse outro aqui, promovido por Pedro Geiger Pinchas. Pedro Geiger Pinchas, em 67, reorganiza o território brasileiro em chamadas regiões geoeconômicas.
regiões geoeconômicas, que possibilita justamente o quê? Um cenário do território brasileiro, sendo ele explanado pelas características econômicas. Vocês podem perceber que esta regionalização aqui, diferente desta, ela não segue os limites estaduais. Mato Grosso, como exemplo, se localiza tanto na região amazônica quanto na região centro-sul. Neste período, 67, Mato Grosso ainda não havia passado por um processo de divisão, ou seja, o estado ainda era integrado ao estado de Mato Grosso do Sul. Portanto, nós percebemos o quê? Que o estado de Mato Grosso apresenta uma divergência, uma desigualdade no cenário econômico. Faixa norte, voltada principalmente ao início do agronegócio, ao extrativismo mineral e vegetal, e a faixa sul já entrando em um processo de industrialização, em uma moderna produção agrícola voltado a esse cenário mundial. Lembrando que tanto a regionalização promovida por Milton Santos e Maria Laura Silveira, quanto a regionalização promovida por Pedro Pinchas, não são consideradas regionalizações oficiais. Hoje, a regionalização oficial do território brasileiro é a regionalização promovida pelo IBGE, que teve aí toda uma linha do tempo que nós iremos discutir na aula seguinte, tá? Como tarefa e até como modo de continuar todo esse foco de aprendizado, eu quero que vocês observem no material a linha do tempo de todo o processo de regionalização feito no final do século XIX por André Rebouças, depois por Delgado, e em seguida todos os objetivos desse processo de regionalização, que nós iremos comentar na aula seguinte, ok? Meus queridos, continuem focados, continuem lutando pelos seus objetivos, não deixem de fazer a inscrição para o Enem e até quarta-feira no nosso próximo encontro. Grande beijo e grande abraço.